Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença de Karen Kaid-Wapechowski, coordenadora do Programa de Reassentamento Solidário de Refugiados no Rio Grande do Sul, da Associação Antônio Vieira. E para entrevistá-la, contamos com a presença de Tanira Lebedev, jornalista, mestre em Relações Internacionais e editora-chefe na TV Com. Denise Derroque, repórter da agência Rádio Web e professora da Faculdade de Comunicação Social da Uniriter, e Pablo Carlotto, filósofo, especialista em direitos humanos e coordenador do movimento de leigos missionários escalabrinianos. E você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/frenteafrentetv. Coordenadora Karen, uma questão um pouco mais abrangente. Nos últimos anos, nesse ano, na verdade, o número de refugiados sírios aumentou bastante no Brasil em decorrência do conflito no país. Estão vindo sírios aqui para o nosso estado e, na verdade, também o Brasil está preparado para receber, na verdade, esse povo de uma forma tão rápida, tão brusca, a partir de um movimento lá no Oriente Médio, já receber aqui no país? Essas comunidades, essas populações extra-regionais, aquilo que a gente chama extra, aquilo que não está na nossa realidade latina, né, que teríamos um pouco mais de dificuldade de interagir. Nós sabemos que em Rio, São Paulo, há cerca de 300 pessoas solicitando refúgio lá. Mas aqui no Rio Grande do Sul nós sabemos que tem uma ou duas famílias que vieram por conta, não sei se pediram refúgio, mas elas já vieram vinculadas a famílias que já estão aqui. Famílias, né, de origem também síria e que de alguma forma estão acolhendo e inserindo essas outras aqui, de uma forma, a princípio, que não estão nos acionando, né? Então, a princípio, tem uma relação e um apoio dos migrantes que já vivem aqui. Não foi uma resposta um tanto lenta, porque o conflito armado na Síria já está aí há 2 anos. E os próprios sírios se queixaram, né, que o Brasil, apesar de ter toda essa tradição de se considerar um povo aberto, de receber as pessoas de outras nacionalidades, de outras culturas, o Brasil fazer uma lista de exigências, né, para conceder o visto para que essas pessoas pudessem chegar até aqui. E, se não me engano, acho que questão de 1 mês é que essas regras foram flexibilizadas. Não está nos faltando agilidade para dar conta de um problema humanitário tão grave? Pode ser que sim, mas o que acontece? O Brasil está ainda geograficamente longe dos grandes conflitos. Então, havia essa ideia de não vamos nos preocupar por enquanto, porque até chegarem aqui, quem vai chegar aqui vai ser uma população mínima. Então, realmente esperaram um pouco, até que chegasse essa demanda, né? Então, para depois gerar algum tipo de preocupação. Então, a proatividade está faltando, de fato, né, de encarar o problema e também assumir que se pode ter uma política para isso, de prevenção, né, para que essas pessoas, quando estoura um conflito, mesmo longe, que haja possibilidade do Brasil ter uma posição em relação a isso. E tem condições disso, porque tem a sociedade civil que dá apoio, tem a Lei 9474, que é uma lei super humanitária e muito avançada em termos de mundo, né? Então, nós temos condições, talvez sejam alguns entraves políticos que causa isso, porque no momento que a população chega, a sociedade dá respostas, mas não está sendo no mesmo ritmo da necessidade as respostas governamentais. Pode ser que tenham demorado. Poderias, Karen, por favor, dar um raio-x para a gente de quem são os refugiados no Rio Grande do Sul, onde eles estão e o que fazem, né? No reassentamento a gente tem esse mapeamento, esse controle, né? Por quê? Porque a gente lida com a família, temos endereço, telefone, CPF, tudo deles, né? O refugiado solicitante, que eu acho que no bloco anterior eu não cheguei a concluir, o solicitante, então, que chega nessas fronteiras, ele tem essa característica, ele pede refúgio no Brasil. E ele vai, então, ter um outro nível de proteção, de assistência. O reassentado, ele, como vem através de um programa com orçamento, com tempo, com tudo já definido, ele é diferente. Então, o refugiado solicitante, ele é mais vulnerável, porque ele vem realmente em situações muito precárias para cá.
E essas políticas, então, teriam que ser de integração, de proteção, comuns a todas essas populações, não só o do reassentamento. Que a gente começou uma luta, né, uma sensibilização para o reassentado, e agora nós estamos envolvidos com várias outras questões, né? Tanto do tráfico de pessoas, que nem sempre o traficado é refugiado ou vice-versa, mas tem uma conexão. O apátrida, né, que o Brasil acolhe e reconhece muitas vezes a nacionalidade das pessoas, lhes dá uma nacionalidade através também de uma resolução do CONARE. Então, temos algumas políticas, algumas coisas, poucas ainda, mas que garantem um mínimo de proteção. Então, nessa linha... E quais são as nacionalidades que a gente tem aqui? Onde é que eles estão? De reassentamento, temos congoleses, né, uma pequena população, colombianos, palestinos, no reassentamento. E aí, fora disso, existe mais ou menos umas 30 nacionalidades que solicitam refúgio aqui. Esse dado, assim, de quantos e como, onde estão, é a Polícia Federal que tem. Então, nós ainda não temos essa... Tu falavas antes que a questão não é tanto preconceito como é a falta de conhecimento. Confere? Sim. Muito bem. Há alguma estratégia no sentido de mídias para solucionar ou, enfim, dar um aporte para as pessoas, que eu vejo uma confusão muito grande das pessoas sobre o que é refugiado de fato e o que é migrante, como eu estava tocando na pergunta inicial. Ainda é uma grande preocupação minha, que eu vejo nas falas, vejo na mídia, editoriais em jornais locais, passando por cima desses conceitos, dessas ideias, e levando uma falsa ideia, ou gerando uma falsa ideia na coletividade. Inclusive, termos que a mídia está usando de ilegais, né? Isso é um pontapé nos direitos humanos, praticamente. Não tem ilegal. A gente tenta até, inclusive, modificar a terminologia, informando. Fizemos algumas atividades com a mídia, jornalistas, convidamos, né, pessoas, formadores de opinião, para que isso não se dissemine desse nível de... Então, imagina se a mídia, a maior parte da população, o único acesso ao tema que tem é pela mídia, e se a mídia passar uma terminologia não boa, não adequada, não politicamente correta, então as pessoas passam a repetir aquilo ali. Então, esse episódio de Lampedusa, por exemplo, né, já está ocorrendo algumas críticas nas redes aí, que ilegais, né? Para começar, eles nem botaram o pé, eles morreram antes, eles não são nem ilegais porque eles não chegaram em território nenhum. Então, assim, essa coisa da terminologia é importante, porque isso é que gera o preconceito, a discriminação. O termo refugiado, ele gera, assim, a ideia do foragido, do fugitivo, né? Então, esse trabalho tem que ter, da parte nossa, da sociedade civil que trabalhamos com ele, a parte governamental e também da mídia, né? Que tem que ter essa preocupação em buscar o termo correto. Porque não são ilegais, né? Eles não são ilegais, eles estão indocumentados no momento. Né? E nesse contexto também tem a falsa ideia de que são todos pobres e não têm estudos, que é uma outra inverdade. Uma outra inverdade. No caso do refugiado, é uma pessoa que teve uma vida como todos nós temos, né? Sua casa, suas propriedades e tal, e por decorrência da perseguição, do conflito, teve que abandonar tudo. Então ele chega aqui, ele está no estado de alta vulnerabilidade, porém não é o refúgio, a migração não é uma questão de pobreza, é uma questão de violação de direitos humanos. Então essa ideia que a gente tem que passar para que as pessoas sejam respeitadas como tal. Então assim, não adianta não vai resolver o problema dele, dar uma cesta básica para comer. Não é só isso, né? É toda a condição, porque a gente tem que reconhecer que essa pessoa tem uma trajetória. Então, a migração, o refúgio não está diretamente ligado à pobreza, mas sim à violação dos direitos humanos, né? Em nível mundial, a situação que a gente vem enfrentando aí desde 2008 com a crise, né, nos Estados Unidos, na Europa, isso afetou o cenário do apoio aos refugiados, porque era um destino que recebia muitas dessas pessoas, né? Isso deslocou? Nós que trabalhamos na agência do reassentamento com recursos do fundo do Acnur, foi gritante a diferença, assim, mais de 43% de redução de orçamento. Isso, obviamente, gerou uma diminuição na recepção dessas famílias, mas, ao mesmo tempo, nós conseguimos captar para compensar essas perdas
cambiais também, da crise e a retirada do dinheiro do fundo, com outras doações. Nós fomos buscar junto à Companhia de Jesus, né, recursos para suprir essa parte que nos faltava. E estamos tendo sucesso, né? Já temos 2 anos com essa garantia de recursos, estamos buscando para 2014 também, porque agora estamos em captação, né? O mês de outubro é um mês nervoso, assim, porque é quando a gente tem que garantir o ano que vem, né? Então, assim, essa questão do recurso, porque o fundo do Acnur, da Agência das Nações Unidas específica do refugiado, é o único fundo das Nações Unidas que pode os países doar e lá pelas tantas retirar. Então, assim, não é um fundo fixo. Então, ele pode iniciar o ano com vários milhares de milhões e chegar no meio do ano haver uma revisão e um corte, né? Então, cada vez que estoura um conflito ou um desastre ambiental, que os países, que nem foi o Japão é um grande doador do fundo para os refugiados. E aí, quando aconteceu o tsunami, o que aconteceu? Foi início do ano, né? Eles já tinham dado a palavra, né, como boa oriental, deu a palavra e depois eles ficaram assim, bom, nós estamos, né, precisando do dinheiro. Mas eles mantiveram, né, honraram a primeira e a segunda parcela da doação e fizeram uma negociação nas últimas, mas eles ainda assim deram suporte. Então, assim, depende do que está acontecendo no mundo, né, as doações, esse é o único fundo que ele é mexível, né, em termos de Nações Unidas. Isso reflete, obviamente, na proteção. E por quanto tempo o refugiado tem esse tipo de acompanhamento, ou apoio financeiro, ou apoio, né, moral, assistencial, né, para se adaptar a essa comunidade? Não? O reassentado tem 1 ano. Né, e o solicitante, se ele recebe o ajuda, que é através das ONGs de Rio e São Paulo, 3, 4, 6 meses, dependendo do perfil da família. Se é uma mulher sozinha, desacompanhada, com muitas crianças, ela vai ter uma extensão de benefícios e tal, que é uma bolsa muito pequena, ali mal dá para... Mas tem a permissão para trabalhar e tem a inclusão em alguns programas assistenciais brasileiros. E o reassentamento é 12 meses. Em 12 meses nós temos que trabalhar com essa família toda, botar para fora toda a potencialidade, criatividade, condições, para que ao final de 12 meses ele esteja altamente suficiente, né? Pagando suas contas no seu trabalho, as crianças na escola. Então isso não é fácil, pelo menos os primeiros 6 meses, ele é bem... Porque são muitos fatores que temos que considerar. A aula de português, a capacitação profissional, vários fatores que vão garantir ou não a sustentabilidade da família. E essa bolsa, ela é por cada membro da família ou é para... Ela é proporcional ao número de pessoas. Então, nesses 12 meses, a gente paga um aluguel, porque esse aluguel primeiro é em nome da entidade, da Associação Antônio Vieira, e depois esse contrato migra para as pessoas, né, para o beneficiário, ou então ele pode sair dessa residência, aí nós apoiamos com a mudança, com documentação, muitas vezes com uma documentação, ou então um recurso para pagar o seguro-fiança, aquelas garantias de aluguéis. Porque o maior entrave, por incrível que pareça, das pessoas é ter onde morar. Se não tem, assim, uma instituição que provê, né, que nem lá o CAN também, que alugou casas em Caxias, para poder auxiliar essa pessoa a ter um teto, não tem como o resto se desenvolver se ela não tem onde ser acolhida. Então, essa é fundamental a casa, né? Você falou de buscar recursos, que essa é o período de buscar recursos para o ano que vem. De onde é que são, onde é que vocês vão atrás desses recursos? Que ações são feitas? Nós prospectamos em editais, né, inclusive do próprio governo federal, porque para a gente poder pleitear um recurso do CONARE, por exemplo, tem que escrever o projeto, tudo lá no SICONV, no sistema todo, e nós vamos competir, né? O recurso, tem dinheiro, tem bastante, o problema é onde que a gente acha ele e a repartição desse recurso, né? Então, nós é uma luta, assim, buscamos, então, junto ao Acnur, então essa semana é uma semana de planejamento também, revisão de 2013 e prospecção para 2014, junto aos jesuítas também. Aí estamos abrindo, tem a questão estadual também tem a rede de parceria social, que é através da Lei da Solidariedade, que é uma lei estadual, que permite o investimento, tudo ligado à assistência social. Nós também estamos pleiteando, inscrever o nosso projeto do reassentamento para haver esse investimento privado, né? Mas é uma contrapartida
fiscal, né, da lei. Então, a gente vai tentando, não necessariamente 10 tentativas, 2, 3 se efetivam. O cidadão comum, ele pode de alguma forma contribuir, se ele tem interesse, né, se está sensibilizado com a situação dessas pessoas? Tem inclusive um site do Acnur que entra ali, é como fosse fazer uma compra. Tu já leva teu cartão de crédito e aí tem as quantidades lá, ou tu informa a quantidade que tu quiser, parcela, inclusive a doação, e já na hora sai o teu nome e sai o país e tal, e qual o ranking, né, das doações. Então, tu é a 103ª pessoa que está doando neste momento. Então, a campanha deste ano, inclusive, é em 1 minuto você pode mudar a vida das pessoas. Que é 1 minuto... tem esse site aí? Sim, é o geral do Acnur, www.acnur.org.br. Então a gente pode depois também informar que qualquer pessoa pode fazer a doação. E em relação à oferta de trabalho, por exemplo, eu vi que em São Paulo teve uma iniciativa, acho de uma própria empresa, de tentar aproximar empresas que gostariam de contratar pessoas com os refugiados, né? Até para vencer essa questão do preconceito, que o próprio voluntário também apontou lá essa dificuldade, né, das pessoas terem uma visão, às vezes, que o refugiado era um criminoso no seu país de origem, ou algo assim. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem algum espaço para isso também? Tem algum já programa organizado nisso? Não tem. Em Rio, São Paulo tem, porque lá existe um número muito maior, né, Então, existe, tem uma ONG, uma entidade que o trabalho dela é isso. É um banco de dados, é um banco de postos de trabalho que eles fazem, então, reúnem, os empresários vão ali e dizem, eu tenho 5, 10 vagas, e aí eles fazem uma indicação, né, para os refugiados. Aqui nós não temos ainda, e isso é uma das coisas que a gente quer propor no comitê, no Comirat, né, esse comitê estadual, para que se crie esse espaço porque nós recebemos muitas ofertas de empresários diretamente. Tem um que manda e-mail ali, um empresário que manda e-mail todo mês, eu tenho 10 vagas, tenho isso. Então, as pessoas estão perdendo o medo. Isso graças aos haitianos também, porque muitos empresários daqui foram a Manaus, né, foram ao Acre para trazer, né, essas pessoas para trabalhar aqui. Então, mas o que aconteceu? Os empresários foram buscar, trouxeram as pessoas, aí depois o que faz, né? Porque não é só o trabalho, tem toda a estrutura da orientação sociocultural. Então, a gente quer que esse banco de dados, de informações de trabalho, que poderá ficar vinculado ao comitê, ao Comirat, que tenha uma regularização, que seja legal, um trabalho legal, que tem uma indicação que as empresas que vão ofertar trabalho também estejam reguladas, carteira assinada, todos os direitos. Então, esse é o cuidado que a gente tem. Mas não existe nada ainda, existe um projeto, uma ideia, um desejo que isso aconteça. Mas a senhora, pelo que está contando, já existe interesse na sociedade civil? Sim, existe interesse de empresários e da sociedade civil, tanto que a gente recebe essas ofertas e tentamos aproveitar de alguma forma, né? Um registro é essa de que os empresários do Rio Grande do Sul foram ao Acre buscar. E talvez não como crítica, mas como um elemento a ser pensado, é não terem, como tu falaste, a questão de ter conversado com a sociedade, conversado com a associação de bairro, porque não é só a questão do trabalho, é a questão também da inserção social. Aí eu te pergunto, hoje, para os refugiados, é mais difícil a inserção no mundo do trabalho ou na questão social? Na questão social, porque o mundo do trabalho temos ofertas, né, bem importantes e positivas, e nós temos no reassentamento ele é legal também porque nós conseguimos, quando a gente aluga uma residência numa cidade, a gente então vai prospectar naquela volta ali o posto de saúde, a escola, a assistência, o CRAS, né, para inseri-los todos na rede, e também pessoas simpatizantes que a gente pode. Então, por exemplo, Estância Velha é uma cidade nova, né, que já tem 2 famílias. Então, nós fizemos um contato com a comunidade ao redor onde as pessoas moram e que estão nos ajudando. Porque a agência fica em Porto Alegre, nós contamos com o apoio de voluntários nessas cidades do reassentamento. Estância Velha, Sapiranga, Guaporé, Passo Fundo, Santa Maria, Sapiranga. Então, tem mais ou menos 15 municípios que nós temos a nossa interlocução com o governo municipal, com a estrutura de serviços públicos e também com a comunidade para criar o mínimo impacto possível. O que a gente não quer? Que a desinformação cause, então, essa discriminação. Então, quanto mais a gente trabalhar as comunidades,
melhor vai ser, porque em vez de uma crítica, a gente pode ter um apoio também, né? Karen, há alguma restrição para que as mídias locais, tipo jornal, rádio, deem visibilidade especificamente à pessoa do refugiado e à sua origem? A questão da origem, ela vai depender também da característica da perseguição e do conflito. No caso colombiano, que é uma perseguição muito individualizada, a gente procura não divulgar nomes locais específicos, né? Porque para exatamente não faltar com a proteção. Esse é um programa de proteção. Então, se a gente vai dizer onde as pessoas estão ou detalhar, isso pode causar um problema de segurança para... Então, a gente procura muito na forma geral, né? Tem tantas famílias aqui e tal, mas não entrar em detalhes para protegê-los, exatamente isso. E a nossa divulgação, ela é muito dirigida. Então, a gente só vai divulgar quem é quem para um segmento que nos interessa de fato. Então, assim, vamos falar com o empresário, com o pastor da igreja e tal, são muito pontual, assim. Karen, tu disseste que o auxílio financeiro dura 1 ano, né, para os reassentados. E esse acompanhamento, assim, para ver se eles estão inseridos na sociedade, essa assistência social continua depois ou é de uma maneira mais informal? O tempo financeiro, ele é um tempo que não tem como a gente mexer, né? Mas o tempo do monitoramento, da assistência, porque nós acabamos sendo a agência, um ponto de referência para essas pessoas. É aquela família, o vizinho, não, eles nos chamam mesmo depois de 1 ano, igual a gente participa da família. Por quê? Porque tem coisas que seguem a vida. Programas que nem o Minha Casa Minha Vida. Então, não é no primeiro ano que eles conseguem ser inseridos. É no decorrer, né, do 2, 3 até 4 anos, o período que a gente consegue que eles sejam cadastrados, incluídos nesse tipo de programa de habitação, que é um programa mais criterioso, né, para inserir estrangeiros. Então, nosso contato é permanente. A gente segue conversando com eles e sabendo, eles nos convidam para quando casa, quando nasce filho, né, para participar um pouco, assim, da vida, porque é uma referência, acaba sendo aqui. E tem né? apoio com psicóloga também, na área da psicologia? Temos, bom tu ter comentado. Nós temos assim, antigamente quando nós tínhamos um programa com menos interferências de câmbio e de outras coisas, era um programa com mais recursos, nós oferecíamos isso, o tratamento, a assistência psicológica dentro do programa. Então já faz uns 3 anos que isso não tem mais. Então nós buscamos parcerias na comunidade. Então hoje nós temos uma parceria com a Associação Sigmund Freud, a SIG, que é uma entidade que disponibiliza psicólogos para o acompanhamento desses casos. Então nós oferecemos o tratamento para os refugiados e isso fica a critério deles. A gente oferta, né? Não faz parte de uma obrigatoriedade do programa. A gente oferta e esse serviço vai ser acionado, não é no primeiro dia, isso foi 2, 3 meses, porque a questão do trauma pós-traumático, ele vai aparecer lá pelo 3º, 4º, 5º mês. Aí quando tudo já está, teoricamente, assentado, tem a casa, tem a criança na escola, então, aí é que vem a questão do trauma da perseguição. Então, essa pessoa, então, se sente, então, necessitada de um acompanhamento. Então, a gente informa o pessoal da SIG, que vem, então, fazer o acompanhamento. E, muitas vezes, eles também participam da acolhida. Quando a primeira conversa com a família, quando chega, a gente já faz uma conversa, apresenta e diz, olha, esses serviços estão disponíveis, que vocês quiserem, e é um trabalho voluntário gratuito. É mais fácil a adaptação das crianças? Não tem diferença? Muito mais fácil. Famílias que têm crianças é assim, muito rápido, porque a criança traz para casa, para o lar, a informação. Ela que ensina o português para o pai e para a mãe. Então, assim, a família que tem criança, ela tem uma inserção mais rápida, porque tem as festas na escola, tem toda uma dinâmica aqui, já quando são somente adultos, não. Né? Por exemplo, nós temos um exemplo muito bom de Serafina Correia, que tem os leigos escalabrinianos que trabalharam com a gente lá, que fizeram toda uma inserção com as crianças. Então, tinham 4, 5 crianças nessas famílias e, através da família, isso foi até uma estratégia local, né, que nossos parceiros lá, os leigos escalabrinianos, adotaram, foi de fazer todo um trabalho com a criança e depois chamar a família para participar. E os jovens brasileiros e as crianças brasileiras, elas são mais receptivas
em conhecer essa nova cultura desses refugiados que chegam do que a população adulta, ou vocês não observam diferença? Não, é bastante receptivo, assim, bastante receptivo. Nós não temos, assim, queixas, né, de discriminação, porque é colombiano, porque é preto, porque é branco, não tem, né, porque é árabe. Inclusive, nós temos um vídeo que a gente produziu muito interessante com uma criança árabe em Santa Maria. Então, fizeram uma produção dentro da sala de aula. Então, assim, aquilo que era para ser o diferente e chamar atenção por ser diferente, ele se tornou uma atração, né? Então, normalmente, o estrangeiro, a criança estrangeira, ela é mais atrativa. Então, aquilo que muitas vezes em países como o Equador, que há um número muito grande de colombianos, e isso causa um impacto social muito grande e também xenofobia. Então, porque é muito grande o número lá, são 50 mil refugiados colombianos no Equador, que se sabe, fora os deslocados, que chega a mais de 100 mil. Então, aqui não temos isso, então causa uma estranheza positiva até. Como é trabalhado os vínculos de quem parte? Digamos assim, o refugiado, ele sai de uma determinada realidade, dependendo da realidade em que ele sai, ele não pode ter mais vínculos. Há isso? Acontece isso com, por exemplo, caso colombiano, de novo eu retomo, que é um caso que é a perseguição individualizada. Nós temos pessoas que participam do programa que não pode jamais nem voltar, nem telefonar, nem mandar um e-mail, nada. Porque depois que nem eu digo, depois que inventaram o Google, se acha qualquer um em qualquer lugar do mundo. Então, a gente orienta que não diga nome da cidade, não diga nada, troque o endereço eletrônico, porque sempre há o perigo, né? E essas pessoas sofrem muito com o desvínculo, com não poder falar com a família, não poder visitar. Então, a pior parte é quando morre alguém. Então, eles pedem assim, eu gostaria de voltar para o enterro e tal e tal. Não pode, por questão legislativa, o refugiado colombiano, que tem a proteção do governo brasileiro, se ele voltar para o país de origem, ele pode perder o status aqui. Então, o Brasil não dá a permissão de viagem para o seu próprio país de origem. Normalmente não se dá por uma questão óbvia, né? Então, o governo protege ele contra o próprio governo e ele, de repente, está voltando. Mas, assim, se ele pode viajar para outros países, se quiser. Ele tem a permissão, ele tem que avisar quando vai e quando volta, né? Da onde saiu o recurso, enfim, como que ele vai viajar. Mas para o país de origem é complicado. E essa é a pior parte quando alguém da família morre e ele não está lá. Karen, a gente está encerrando frente a frente. Só queria que passasse novamente para quem está nos assistindo o site, né? Para mais informações, quiser colaborar. Sim, o site então é o do Acnur, www.acnur.org.br, e existe ali aí o link para doações, né? E também tem dos jesuítas, né? www.jesuitas.org.br, que também tem informações sobre o programa. Ok, Karen Wapeszowski, muito obrigado pela participação no Frente a Frente. Agradeço também a participação dos colegas. E o Frente a Frente de hoje fica por aqui. Agradecemos a sua companhia e a sua audiência. Nós voltamos na próxima quinta-feira. Até lá.